Olá para todos, meu nome é Rosimar, acabo de sair do povoado de Senhor do Bonfim. Estamos aqui passando o rio Piranhas. Será que tem piranha, gente? Olha o nome do rio, Rio Piranhas. Mas estou passando aqui pelo rio Piranhas e estamos seguindo a viagem do dia 7 de setembro. E agora estou indo para o município de Araguacema, Tocantins. Estamos indo lá conhecer Araguacema. A estrada agora aqui é no sentido brutal mesmo, porque é uma rodovia de pouco tráfego, então acaba que fica assim meio abandonada, né? Começa a dar buraco, o pessoal vai recapando e quando a coisa fica muito ruim mesmo, que se faz por aqui quando a asfalto fica tão ruim, já se joga a areia por cima. Mas é assim mesmo, minha gente. Nós acabamos de rodar aí 100 km de terra. Estamos pegando agora aqui um trecho de asfalto até a cidade de Araguacema, Tocantins. Aliás, eu queria aqui aproveitar para fazer um pedido aí para a galera que está assistindo o vídeo, principalmente para a galera do Tocantins. É isso aí, meu povo. Olha ali quem está na sombra. Ó. Vamos ver quem tá na sombra. É o boi e a vaca. Meus amigos, o sol aqui é tão quente que até boi procura sombra. E na beira da estrada, olha o perigo aí, gente. Mas voltando aqui, eu queria fazer um pedido aqui pra galera, principalmente pra galera do Tocantins, porque eu tenho visto aqui que por o Tocantins ser um estado aí muito novo, praticamente é um estado aí só com 32 anos de idade, muito pouco se divulga da história do Tocantins antes mesmo da criação do estado do Tocantins. Estou indo agora lá para a cidade de Araguacema e vou colocar aqui as informações que achei sobre o município e vocês vão ver que tem muita coisa interessante sobre a história antes do Tocantins que a gente não tem conhecimento, porque até mesmo pelo estado assim ser muito novo, muito se divulga sobre a criação do Tocantins, mas muito pouco se fala com relação ao que já tinha a história antes da criação do estado. Então eu acho importante isso aí, divulgar esse anterior ao Tocantins, né? Eu acho interessante a gente cultivar isso e divulgar para que as pessoas tenham conhecimento dessa história tão bonita que nós temos antes mesmo da criação do estado. Mas agora vamos continuar a viagem e daqui a pouquinho já estou aí voltando com vocês, já chegando na cidade de Araguacema. Já estamos próximos aqui do meio-dia, o solzão tá rachando, mas a viagem continuamos. E a pop tá aqui, meus amigos, guerreira, zero problema. E vamos indo. Agora estamos chegando no município de Araguacema, Tocantins. Araguacema, meus amigos, fica a 123 quilômetros lá da minha cidade, Colmeia, e da capital do estado, Palmas do Tocantins, fica a 292 quilômetros. Araguacema é principalmente muito conhecida mesmo pela praia que a cidade tem aqui, pelas suas praias de água doce. Realmente são praias muito bonitas, são uma das praias mais bonitas aqui do estado. Mas muito mais do que as suas praias, Araguacema abriga uma parte muito importante da história do Tocantins. E nós vamos aqui falar um pouco dessa história. Nós estamos aqui entrando pela avenida principal da cidade e vocês vão poder ver aí no vídeo
que aqui se tem assim construções novas, né, e com construções muito antigas. Araguacema, a criação aqui do município de Araguacema é de 15 de junho de 1937. Mas apesar de já ter quase 100 anos aí da criação do município de Araguacema, a história aqui é muito mais antiga. Aí nós temos aí mais 100 anos para trás, na época ainda do Brasil Império. Nós voltamos aí para o ano de 1812. Eu vou dar uma paradinha aqui no vídeo aqui e vou contar sobre toda essa história aí do início de Araguacema, que é muito interessante. E aí nós voltamos ao vídeo mostrando a cidade. Então, meus amigos, esse que vocês estão vendo aí nesse mapa que vocês estão vendo é o mapa que representa a província de Goiás e está mostrando aí os locais onde eram os presídios militares no século XIX. Mas quando a gente fala de presídio, a primeira ideia que a gente tem é de uma cadeia, né? Mas naquela época o nome presídio tinha um significado muito diferente. Ele era entendido como uma forma de conquista de território e expansão de fronteira. Os presídios eram pontos onde eram colônias militares de defesa, onde se iniciava um povoamento e o início de uma especialização agrícola. Em 1812, o príncipe regente Dom João VI, ele determina a construção do presídio de Santa Maria, que é esse que está marcado aí de vermelho, e que é o início mesmo da criação do município de Araguacema, Tocantins. Então, esse presídio aí seria a forma aí de se iniciar uma colonização e garantir a segurança ali do comércio que existisse na região e também no transporte pelo rio, né? E de início, nessa primeira tentativa aí de se criar o presídio, nós temos aí o tenente Francisco Xavier, o capelão Padre Luiz da Gama, e mais o cirurgião Manuel Alves, e 80 pessoas que tentaram aí o início dessa construção desse presídio. Essa imagem aí que vocês estão vendo agora já é do presídio final de 1861, para que vocês possam ter uma ideia do que eram esses presídios militares, que na realidade não tinha nada a ver com cadeia, que eram construções para se garantir ali uma colonização, né? Você tinha a presença ali do exército, é claro, e tinha uma igreja e mais algumas construções para se garantir ali um comércio, para se garantir uma segurança e o início da criação de uma cidade. Então, esse presídio construído em 1812, em 1813 ele sofreu o primeiro ataque por parte dos índios, ficando aí totalmente destruído. Muito poucas pessoas conseguiram sobreviver a esse ataque. Nós temos nas crônicas de José Martins Pereira de Alencastre uma descrição aí muito boa do que foi o ataque indígena a esse presídio em 1813. O presídio foi surpreendido pelo aparecimento de uma nuvem de índios armados de flechas, lanças e porretes, vindo dos lados dos campos que se desdobravam pelos fundos da povoação. Muitos guerreiros empunhavam os fachos com que pretendiam incendiar as habitações dos brancos. A firmeza da marcha em que vinham, os sons de suas buzinas e instrumentos de guerra, o movimento de seus penachos, tudo era imponente e capaz de infundir terror. Logo que se aproximaram os índios, que até então marchavam silenciosos, prorromperam em estrondosos brados, acordando os ecos das florestas vizinhas. Era o final com que costumavam anunciar o ataque. Então,
nessa descrição aí de José Martins Pereira de Alencastre, dá para você ter uma boa ideia do que se foi o ataque ao presídio, o ataque ao povoamento de Santa Maria. Destruído pelos índios em 1813, ele foi novamente reconstruído em 1850, sendo desativado por ordens oficiais em 1852. Em 1859 ele foi novamente construído, já dessa vez já onde que é o município de Araguacema. Essa imagem aí já mostra bem como foi o presídio, a construção final. E mais uma vez ele foi atacado e incendiado pelos índios Caiapós e Carajás. E só ficou mesmo realmente restabelecido em 1861. Mesmo tendo sido sofrido um novo ataque em 1863 por parte dos índios, dessa vez ele já estava bem militarmente reforçado e já tinha uma população maior que resistiu ao ataque dos índios. E aí já nós temos aí o início do povoamento que em 1937 deu origem ao município de Araguacema, Tocantins. Então dá para se ver a importância desse ponto aí, que foi ao início do povoamento aí desse ponto do estado, essa construção que foi feita para se garantir a segurança aí da navegação pelos rios e também o início de uma população. No início, esses presídios aí, na época ainda do Império, eles eram construídos como uma forma de se garantir a soberania do país, porque ainda existiam pessoas que eram fiéis ao Império de Portugal. Então isso daí é uma forma de você garantir que aquela região realmente seria povoada por pessoas, por brasileiros, né? E não por pessoas que depois reivindicariam novamente o país aí ao Império de Portugal. Então é uma parte muito importante a construção desses presídios aí na nossa história do Brasil. Viram só, meus amigos, tanta coisa aí interessante que a gente passa aí pela cidade e não tem nem ideia do que viu, mas isso é só o começo, ainda vem muita coisa interessante. Agora estou passando aqui na avenida que já vem no porto de Araguacema, e nós vamos dar uma olhada aqui nessa linda praia aqui de Araguacema, Tocantins. Olha só, meus amigos, muito bonito mesmo. Ali para frente ali você já tem a ilha, né? Local que muita gente vem para acampar, para poder ficar durante a temporada de praia. E vou colocar um vídeo aí mais tranquilo aí para que vocês possam ver aqui toda a extensão aqui da praia aqui, que fica aqui junto ao município. Então, meus amigos, essa é a Praia da Gaivota, muito bonita mesmo. Só vindo aqui para vocês terem uma ideia o tanto que essa praia é bonita. E aqui Araguacema, que tem há pouco mais de 6.000 pessoas, com certeza esse número aí facilmente deve triplicar aí na temporada de praia por uma praia assim tão bonita. Gente, foi um vídeo aí bem curtinho, e apesar de vocês terem tido uma ideia tanto que a praia é bonita, mas para se ver o tanto que é bonita mesmo, só vindo aqui pessoalmente. Agora eu quero falar um pouco aqui sobre vocês, sobre essa igreja aqui que nós estamos passando aqui à direita. Essa é a igreja de Santa Maria, ou então igreja de Nossa Senhora da Divina Providência, que foi fundada aí pelos freis franciscanos. O que eu queria mostrar para vocês é esse emblema aqui no fundo da igreja, que mostra muito bem a questão dos freis franciscanos aí. Nesse emblema nós temos em latim os dizeres: Deus meus et omnia. O que isso quer dizer? Isso traduzido quer dizer: Deus é meu tudo. Isso daí é uma frase de São Francisco de Assis, que mostra muito bem aí a importância de Deus na vida dele e a importância
dos freis franciscanos. Muito bonito, né, gente? Mas além disso, no fundo da igreja de Nossa Senhora Aparecida, nós temos a ruína da primeira igreja aqui dessa cidade. E é uma igreja que foi construída na época do presídio de Santa Maria. Essa igreja que foi construída próxima ao presídio de Santa Maria é a única construção que ainda resta algum vestígio, resta algum escombro daquela época. E aí nós temos a lenda da igrejinha. Conta a lenda que Frei Francisco, ao erguê-la, colocou 3 grandes pedras cangas. Pedras cangas fáceis de achar aqui na região, que ela foi a única construção que utilizou essa pedra. E elas foram colocadas na parede à direita da entrada principal, uma sobre a outra, em posição vertical. Frei Francisco proferia sempre em suas falas que cada pedra representava uma catástrofe, e se elas foram retiradas daquele local. Ele afirmava convictamente aos fiéis que a cidade iria sofrer 3 maldições, caso elas foram removidas indevidamente. Cada pedra representaria uma catástrofe. A primeira, uma grande enchente; a segunda, um ataque de grupos indígenas à cidade; e a terceira, uma grande invasão de insetos, sendo esses precisamente gafanhotos. Então, toda a vida aí, todo mundo da cidade aí faz o possível para se manter aí essas ruínas das paredes aí, para que as pedras não sejam removidas. E essa ruína, uma coisa interessante, ela é a única coisa que realmente resistiu à grande enchente de 1980, que foi uma enchente aqui que praticamente em todo o Araguaia aí devastou tudo que tinha aí às suas margens. Muito interessante, né, meus amigos? Muita coisa legal, né, minha gente? Para vocês verem que tantas coisas interessantes aí da história aí antes da criação do estado de Tocantins, e muito pouco se é divulgado. Olha aqui para vocês verem o tanto que a cidade é bonitinha. E apesar de ser uma cidade muito pequena aí, pouco mais de 6.000 habitantes, é uma cidade muito legal, gente. Gostei demais de conhecer aqui Arabacema. Realmente é uma cidade aí que, na minha aposentadoria aí, já entra para minha lista aí das cidades onde eu posso morar. E não é só isso não, gente. Ainda nós temos aqui uma participação desse município aqui importante na Segunda Guerra Mundial. É isso aí mesmo. Durante a Segunda Guerra Mundial, se houve aí uma grande necessidade de se ter uma fonte segura aí para o abastecimento de carne para as tropas do Brasil, e também para o eixo aí que lutava contra a Alemanha nazista. E aqui nessa região aqui existia um grande rebanho bovino, e o exército, vindo dessa forma aí, montou-se aqui uma estrutura aqui para poder se retirar aqui essa carne aqui do estado, e para se levar lá para se abastecer os exércitos durante a Segunda Guerra Mundial. E de toda essa história, ainda nós temos aqui as ruínas do frigorífico, que fica aqui próximo à cidade, aqui no assentamento Nova Canaã. Eu fui lá aqui na nossa poderosa Pop e tirei algumas fotos aqui, vou colocar aqui agora para vocês verem aí o que ainda se sobrou ainda das ruínas do frigorífico, também conhecido como Charqueada. Esse frigorífico, ele era tido como algo muito estratégico na Força Aérea Brasileira, pois ao contrário de Belém, a região aqui tinha um grande rebanho bovino que dava para se fazer uma produção de muitas toneladas ao dia. E só para a gente ter uma ideia aqui, a estrutura aqui do frigorífico tinha restaurante, tinha hotel, tinha um frigorífico, era uma coisa de louco para a época. E era tão importante
que nós tínhamos aqui uma linha aérea diária aqui para a cidade aqui. Então é algo aí muito importante aí na nossa história. Então, meus amigos, esse daí foi um breve relato aí, um pouco da nossa história aí do estado do Tocantins e um pouco também sobre essa cidade aqui de Araguacema, que com certeza ainda tem muita coisa interessante aí para quem quiser vir aqui visitar. E sinceramente eu falo para vocês, uma cidade super legal aí. Quem quiser fazer um passeio pode vir. Gostei demais aqui da cidade de Araguacema. E você vem aqui, conhece um pouco da história aqui do nosso estado, do nosso país, e ainda sai ganhando com uma praia lindíssima aqui. Então é isso daí, meus amigos. Vou colocar aqui um pouquinho mais aqui do vídeo aqui para vocês verem mais um pouco aqui dessa cidade linda. E já estou saindo aqui, indo para o município de Dois Irmãos do Tocantins, que vai dar aí origem ao próximo vídeo, seguindo aqui o passeio do dia 7 de setembro. Espero que vocês tenham gostado aí desse passeio, mais dessa cidade aqui do nosso lindo estado do Tocantins. E um abraço a todos e até o próximo vídeo.